um tema importante, né, Grazi? Porque, assim, falar de autocuidado nos dias de hoje é, é importante, mas, por outro lado, às vezes as pessoas acabam não compreendendo tanto essa importância. Por causa do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, é um momento de pandemia, é um momento que a gente não consegue dar conta sozinho de si próprio. Nós dependemos do outro, né? A gente está aqui, um dependendo do outro para a gente poder atravessar esse momento que nós estamos vivendo. Então, hoje a gente ouve muito falar do cuidado, que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar um do outro, né? Sim. Que é o momento não de cuidar da sua vida, mas de cuidar da vida. E é claro que é um momento de cuidar um do outro. Isso a gente não tem dúvida, isso nós concordamos, né? Com certeza nós somos realmente, nós compreendemos isso. Mas nós entendemos também, temos esse outro olhar, né, Grazi, que falar um pouco desse momento, que a gente precisa realmente cuidar um do outro, é importante a gente trazer isso. Mas a gente percebe que o quanto isso é importante, é essencial se preocupar com o outro, isso é essencial, mas nós não podemos esquecer da gente, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa roda viva de que realmente a gente precisa, né, se juntar para atravessar, e a gente esquece de que além do cuidado com o outro, que esse momento exige, mas a gente acaba esquecendo do autocuidado, né? A gente tem aquilo que nós temos que fazer pelo próximo, que isso nós vamos ter realmente que fazer um pelo outro, mas existe algo que nós temos que fazer por nós. E isso ninguém pode fazer, né? E isso meu próximo não vai poder fazer. Então, quando nós falamos de autocuidado, nós não estamos colocando de forma alguma, de uma forma egoísta, de uma forma que cada um se vire, né? Cada um por si, Deus por todos. Não é isso. Mas é de uma forma de que a gente não pode abraçar um lado e esquecer o outro. Né? Entender que as duas formas de cuidado são importantes, o cuidar do outro e o cuidar de si. Né? Coisas que ninguém vai poder fazer por nós. Por isso que hoje a gente, conversando um pouquinho, né, Gra, a gente insistiu um pouco nesse assunto, Sim. de falar do autocuidado. E a gente está falando aqui, né, você estava comentando dos participantes, tem participantes assim, de várias profissões, dentre elas também psicólogas, terapeutas. Sim. E nós, da área, né, especificamente aí da área da saúde, né, que, né, enfim, outras profissões também, além da psicologia, a gente lidar, né, com essas questões assim de frente. Então é mais ou menos nessa direção do que você está trazendo, né? O quanto a gente pensa em estar, né, exercendo aí nossa profissão, que a gente faz com amor, com dedicação, a gente cuida do outro, mas não pode Sim. ir além daquilo que a gente consegue, né, do nosso limite, ou quando ultrapassa esse limite, ter um sinal em que você pense em estar conectado com você mesmo, porque senão a gente se perde da gente mesmo, né? Sim, e se você não estiver bem, Gra, como que você vai conseguir cuidar do outro? Né? Sabe A aquela história da intenção e a máscara no avião? conscientização é essa, né? Porque a história eu sempre me lembro dessa história no avião, né? Em casos de Isso, precipitação, quando, né, tiver algum problema, coloque primeiro a máscara em você e depois você vai estar isso. ajudando quem está do seu lado, porque é isso, né? E a gente está falando de Sim, exatamente. máscara, pandemia. Sim, falar em máscara, a gente hoje já entende muito bem isso. Olha, tá entrando aí, ó, Nivaldo psicólogo. Olha, a Obrigada, Márcia psicóloga, Márcia. tem bastante psicóloga aqui. Márcia também, Drica Marcinha. jornalista, olha que legal. Sejam bem-vindos. Na verdade é isso, Grazi, eu concordo com você, porque essa questão do autocuidado na pandemia é uma prática que deveria ser adotada, que deve ser adotada por todos. E o isolamento social, ele foi
E ainda é, porque nós ainda estamos em fase de isolamento, por mais que as coisas estão retomando hoje de uma forma com todos os cuidados, bem cuidadosa, um pouco mais lenta, mas ainda nós estamos vivendo ainda o isolamento. O isolamento não acabou. Então, essa fase, Gra, ela é uma vivência nova para todas as pessoas. E a gente percebe que isso modificou os modos de vida. Isso modificou o modo de vida que as pessoas estavam acostumadas a viver. Então, hoje, quando a gente percebe assim, ficar em casa a maior parte do tempo, os trabalhos, a maioria home office, né? Quem pode, manter a distância de pessoas queridas, não fazer aglomeração, não poder sair de férias como gostaria, né? Como planejou. Acompanhar essa situação que a gente acompanha diariamente pelos telejornais, como que isso afeta a nossa saúde mental, né? Sim. Então, adotar métodos de autocuidado é essencial para aliviar essas tensões que têm nos abalado todos os dias. E tem até pesquisa, né, Gra? Que as pesquisas hoje em dia estão mostrando que a saúde mental na pandemia, né? Eles falam que o grande impacto da pandemia aí na saúde mental, nós estamos colhendo agora, mas ainda vamos colher isso daqui a algum tempo, Sim, né? sim. E a saúde mental, ela tem sido, de fato, a mais atingida, né, dentre, enfim, é triste até falar sobre isso, mas a gente atende as pessoas e a gente Sim, ouve relatos, sim, né, e relatos do tipo, muitas pessoas estão tirando a própria vida, não estão sim, suportando a dor, né, de lidar com tantas sim, incertezas, né? Como lidar com essas incertezas? sim, E muito se faz aí com essa questão do preconceito, onde, né, entra aí uma série de questões que vou procurar ajuda, mas eu não sou louco, enfim, tem todo sim, uma, um preconceito por trás, uma dificuldade de buscar ajuda para falar sobre as questões, porque o que traz também uma das grandes dificuldades desse tempo é o isolamento social, que esse nome eu nem gosto de usar, mas é um nome que a gente compreende, que é para não aglomerar, mas as sim, pessoas acabaram, muitos aderiram a literalmente não ter contato com ninguém. E quanto sim, é complicado, porque acaba que também vem uma série de questões juntas, porque você também não tem vontade de se cuidar dentro disso. Nessa pegada aí de não querer se cuidar, acaba entrando então num processo de comer demais, de engordar muito, e aí sim, se perde, se descontrola, e aí altera toda uma questão de saúde, fica mais vulnerável para, inclusive, para adquirir o vírus, porque a gente precisa estar com uma imunidade sim, relativamente boa aí, que é uma forma de se manter bem, né, evitando essas questões da gente acabar sendo contaminado, enfim. Então, sim. Na verdade, é tudo isso que você falou, Grazi, e você realmente tocou num assunto interessante, né? Você tá me ouvindo bem? Tá? tô sim, tô te ouvindo. Que na verdade você tocou num assunto interessante, que não é só o medo do contágio, é claro que isso é a questão das vidas, né? Essa é a nossa maior preocupação, é a preservação da vida. Mas a gente percebe que é um acúmulo de dificuldades que nós estamos enfrentando, e não é somente o medo do contágio ou a preocupação com entes queridos que afeta o bem-estar emocional. A gente está hoje trazendo um pouco desse olhar emocional sobre essa situação, que é a nossa área de trabalho. E a gente percebe que isso é muito importante, é o que pesa mais, mas que existem outras coisas que estão aí afetando muito. E a gente até falou no começo sobre as mudanças de vidas que foram impostas. E essas mudanças de vida que foram impostas para as pessoas de uma forma brusca e que eles não tiveram tempo de se adaptar, muitos não suportaram, né? Então, para assegurar a saúde pública, então a questão de restrição de horário, fechamento de comércios, né? Mudança na forma de trabalhar. Então, essas mudanças foram bruscas e as pessoas não tiveram tempo para elaborar isso, para se flexibilizar, para entender. Do dia para a noite ela teve que deixar de fazer aquilo que ela fazia há anos.
né? Então, imagina como que fica a pessoa que nós temos, o ser humano, ele tem dificuldade em mudanças. Nós temos dificuldades com mudanças. E você ter que mudar, assim, do dia para a noite, a forma de viver, e você viver uma vida toda, Sim. né? Então, esse também foi um grande impacto da pandemia. Você acordar e ter que fazer quase tudo diferente, né? Sim, você sabe que, como assim, as pessoas que também estão acompanhando um pouco do meu trabalho, eu estou junto com um grupo de emagrecimento, né, que elas estão fazendo, que eu até pela Legal. profissional Rosângela, né, nutricionista, e ela tem conduzido bem, e ali eu tenho tido a oportunidade de participar também, né, como convidada dela para ser mentora nesse grupo, e a gente tem ouvido os relatos dessas mulheres, né? O Sim, grupo de emagrecimento, apesar de ter esse nome, a ideia principal não é emagrecer. O emagrecimento é uma consequência, mas a ideia principal é o cuidado. E então, assim, lamentavelmente dessas mulheres, algumas trouxeram relatos de terem, né, perdido familiares com a situação da pandemia, do Covid, né, ficaram tá. doentes, mas elas ainda assim foram seguindo, dando continuidade no processo e assim de foco, né, de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação. E ali, então, a gente vê que conversando com a profissional, com a Rosângela, a gente estava sabendo assim de situações que o profissional da saúde ele nunca foi tão requisitado como nos dias de hoje, né? O Sim, psicólogo, o nutricionista, o terapeuta. sim, Por quê? Porque as pessoas estão se perdendo daquilo que elas já. E trazendo à tona também, principalmente, aquilo que já existia antes, e agora ainda mais, né? Então, hoje, essa situação do isolamento só veio para trazer mais ainda, para aparecer mais ainda os conflitos, as questões, as dificuldades, e sim, aí também, enfim, vários conflitos, várias separações, né, vários problemas em que não se tem o desejo de cuidar de si mesmo, né? Eu acho que assim, a gente falar nessa live hoje sobre essa questão do autocuidado é a busca desse desejo, né? Que eu acho que se perdeu, sim, porque ele foi sucumbido pela desesperança, né? sim, sim, exatamente. Uma boa palavra, Grace. É a desesperança, né? Na verdade, as pessoas, muitas pessoas, elas acabam que elas não estão mais com uma expectativa de um amanhã melhor, né? Foram tantas perdas que elas acumularam que acabam que não tem expectativa, né, para o seu amanhã. E ela não consegue mais visualizar, ela não consegue mais imaginar. E aí é onde entra a desesperança, né? Então é um acúmulo de perdas. Sim, A gente tem, se a gente falar assim que todos estão passando por dificuldade, até o Elton está colocando aqui, ó, o momento atual é de desafios para todos nós. Sim, para sim, todos nós, isso sim, está perfeito. Mas e aí, além disso, também a gente percebe que tem pessoas que todos nós perdemos algumas coisas, mas tem pessoas que perderam muito acumuladamente, né? Perdeu um ente querido, aí perdeu o emprego, aí perdeu a posição, aí perdeu. Então, é um acúmulo de perdas. E aí é onde a gente percebe que entra muito a desesperança, né? sim. E o que falar da desesperança, né? O que falar assim, eu acho que até pensar naquela questão, uma vez que você viu, você não vai mais desver, né? Um termo que está sendo muito usado, né? Os dias de hoje. Sim, Uma vez que eu vi, uma vez que eu pensei, que eu desejei, que eu tive sonhos, que de repente em algum momento eles se perderam pelo caminho, eles acabaram deixando de de investir, né, persistir sobre aquilo que a gente desejava. Você até falou, né, no início da live, a gente estava com alguns problemas técnicos aqui, mas nós perseveramos, nós insistimos. sim, Eu me lembro aqui, enquanto a gente está falando sobre essa questão, do que nós vivenciamos na própria faculdade, né? O quanto até colegas nossas, né, que estavam ali junto com a gente, que desejaram até, né, não sei, que ou parar ou suspendeu, né? Houveram várias situações ali, né, que a gente estava vivenciando. E
E a gente perseverou e falou, não, nós vamos seguir, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, a gente vai seguir. E é importante pensar nisso, porque muitas vezes, no meio de tantas dificuldades, essa questão da gente pensar em seguir em frente e essa desesperança, ela também traz uma frustração e ela também ocasiona em consequências no próprio corpo da pessoa, na própria vida da pessoa. Sim, E aí ela vai abrindo sim, mão, né? Vai abrindo mão dos sonhos, dos projetos, né? Não dá pra gente mensurar o que vai ser do futuro, mas dá pra gente pensar no hoje, no momento, no que a gente está fazendo aqui, agora, né? Nesse instante, por exemplo. sim, A gente ficar falando sobre sim. isso, né? Talvez não é um tema novo para ninguém, né? Cada um que está aqui com a gente, tenho certeza que já ouviu disso e está ouvindo disso constantemente. Mas acho que é importante a gente falar e refalar, insistir naquilo que faz sentido para a gente, né? Sim, até a Maria Souza está colocando aqui, ó, cuidar do próximo e amar a Deus. E a Maria está correta, a espiritualidade também é um fator, né, Grazi? A espiritualidade também é um fator, né, nesses dias que a gente está vivendo aí, de dificuldade, que as pessoas, a desesperança, e a Maria está dando aqui também a opinião dela, e com certeza, Maria, é isso mesmo. A espiritualidade também é um fator que nos ajuda, que nos dá resistência para atravessar esses momentos. E você me fez lembrar agora, Grazi, de uma frase que eu gosto muito, que é do Viktor Frankl, né? Que é bem conhecida, que ele divide a nossa vida nesses três momentos. E todos nós, em algum momento, a gente vai estar vivendo uma dessas fases. Né? E ele coloca assim, que quando a situação for boa, desfrute. E nós temos momento que nós vivemos situações boas e nós temos que desfrutar, viver esse Verdade. momento. E às vezes nós não conseguimos viver esse momento bom porque nós estamos preocupados que pode acontecer alguma coisa que estrague esse momento. Uhum. Né? E quantas pessoas não são assim? Elas falam, olha, tá bom, mas quando tá bom, dá até medo que vai acontecer alguma É coisa. E medo. não vivem. Uhum. Né? E aí a gente tem que ele vem para a segunda fase, quando ele fala assim, olha, quando a dificuldade, quando a situação for difícil, transforme-a. Uhum. Então aí a gente vem para uma segunda fase, que é uma fase que tá difícil, tá complicado, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Né? Talvez eu não possa fazer tudo, mas alguma coisa eu possa fazer. E aí a gente né, vive essa fase, mas a gente tem uma terceira fase, que essa fase é uma fase que também, em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com ela. Que ele coloca, e quando você estiver numa fase que não conseguir mudar, né? Você não está na fase de desfrutar. Também você não está na fase de conseguir alterá-la. Mas se você estiver nessa fase que você não consegue mudá-la, mas você consegue transformar alguma coisa em você, que é o mude-se a si mesmo. Sim, muito. Então, infelizmente, muitas pessoas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia hoje, elas estão nessa terceira fase. Uhum. Que é a fase, olha, já aconteceu, eu já perdi. Né? Ou uma pessoa querida, infelizmente, ou uma posição social, ou alguma situação consigo mesmo, emocional, ou um emprego, enfim, alguma coisa ela já perdeu. E é nesse momento que aí a gente está nessa terceira fase, então que eu preciso encontrar recursos para eu mudar então a minha maneira de olhar a vida, né? Porque o que já foi, mas eu consigo olhar a vida, eu consigo ressignificar, eu consigo me transformar, já que eu não consigo mais transformar a situação, eu consigo me transformar diante dessa situação para que eu possa caminhar. Né? Que é um pouquinho do que a gente procura fazer aí no nosso trabalho, é dar esse suporte para que essas pessoas consigam se ressignificar diante de Verdade. situações que muitas delas não serão alteradas, Sim, né? sim, muito, muito bem colocado. Eu acho que nesse sentido em que você vai buscar, né, qual é o objetivo maior para você dar continuidade, para você não desistir, para você seguir em frente. Porque a gente está vivendo assim momentos em que a sensação é que como se fosse uma corrida, né? Alguns vão ficando para trás e outros seguem em frente. Mas o fato Sim, não é que a sua posição é ficar para trás. Não existe uma posição, está todo mundo na mesma posição. sim, Parece que assim, aos nossos olhos, alguém está à frente, outro está atrás, mas está todo mundo igual.
E, na verdade, em termos assim, né, de caminhada, de situação, né, nós estamos eu acho que iguais, mas essa talvez essa é uma das grandes angústias que as pessoas sentem. Porque nós estamos vivendo situações semelhantes, as saídas, elas parecem que não se encontram, e aí vem, então, né, a desesperança. Mas é como Sim, você colocou, né, muito bem aí sobre o Viktor Frankl, o quanto ele traz, né, sobre a questão de você buscar um sentido daquilo que você está fazendo, né, do sim, teu propósito, do como seguir daqui para frente, né? E eu acho que a gente sim, podia pensar agora, assim, em algumas dicas ele, que seriam sim, importantes, né, para a gente falar, né, do que fazer para ajudarmos, né? A gente trabalha com essa questão, né, de ajudar o outro, sim, né, de forma terapêutica, a gente está ali atendendo, lidando, né, com tantas questões difíceis e sempre aparecem. A situação da pandemia, ela é muito clara na vida de cada um, sim. além das questões pessoais. O que você colocaria aí como dica para a gente poder, né, falar com cada um daqueles que estão assistindo a gente e a gente poder estar ajudando aí Uhum. nessa luz, né, de encontrar esse caminho para seguir adiante. Sim, exatamente. É uma luz para a gente continuar seguindo, né? É como se a gente estivesse aí com as nossas lanternas, né? Uhum. E para que a gente possa passar aí nesse túnel e caminhar. E até falando um pouco da questão do nosso trabalho, Grazi, e até o que a gente traz para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa noite, nessa live, o que é importante, né? A gente não buscar alternativas, né, de ajuda, alternativas que vão nos dar algum suporte, no momento quando a gente já está assim muito mal. E infelizmente o que a gente percebe é que muitas vezes quando chegam algumas situações para nós, a pessoa deixou chegar assim no limite, né? E o autocuidado, ele não está relacionado a isso somente. É claro que existe um momento, se você chegou nesse ponto, tudo bem, né? Também procure ajuda. Não quer dizer que você não vai procurar ou se culpar por causa disso e não se achar, né, em condições nem de procurar uma ajuda. Procure uma ajuda, sempre procure uma ajuda. Mas é importante a gente levar a prática do autocuidado antes de chegar nesse ponto, Uhum. né? Porque, infelizmente, boa parte das pessoas vai procurar buscar maneiras de cuidar de si quando elas já estão demasiadamente ruins, Sim. né? E a gente sabe que a prevenção em todas as áreas ela é o melhor remédio, né? E Uhum. na saúde mental não é diferente. Não. Na saúde mental, a prevenção ela ainda também é o melhor remédio. Então, existem algumas práticas, algumas formas de autocuidado que são doses, né? São pílulas, que a gente chama de pílulas diárias, que Uhum. nos ajudam aí na preservação da saúde mental, que nos ajudam aí para que a gente esteja de uma forma emocional um pouco mais equilibrada, para que a gente possa ter força para suportar, né? Os momentos aí de dificuldade, de mudança, que solicitam de nós uma capacidade de flexibilidade muito grande. E se a gente não buscar tomar essas pílulas diárias, né, de saúde mental, a gente às vezes deixa para buscar isso quando a gente já está realmente num momento muito difícil. E eu vou começar então uma dica aqui, Grazi, pelo que você falou. Porque você falou assim, olha, a gente não deve se comparar, né? Porque aquele que está muito bem, aí vem o outro e acha que está muito mal. E a comparação, Grazi, ela é um fator de adoecimento. Uhum. E hoje a gente tem aí as redes sociais, que as redes sociais elas estão potencializando muito isso, esse tipo de Sim. sofrimento. E se a gente não tomar cuidado como que a gente utiliza as redes sociais, a gente pode utilizá-las para nos beneficiar, né? Olha, é através disso que hoje nós estamos aqui hoje conversando, né? É através da rede social que hoje nós temos uma interação, hoje nós estamos dependendo disso e é muito bom, isso não é ruim. Mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas pessoas elas acabam acessando muitas informações, muitos perfis. E aparentemente os perfis de rede social parece que está todo mundo bem, né? É Uhum. claro que tem sempre uma notícia ruim,
mas a maioria dos posts dá a impressão, né, de que as pessoas estão bem e eu não estou. Uhum. E aí nós já estamos podemos estar passando por uma situação difícil. Quando a gente entra e parece que está todo mundo bombando, que todo mundo conseguiu se reinventar na rede social, as pessoas conseguiram achar uma nova forma de fazer negócio, e você olha para você e você fala, e eu tô dessa forma. Uhum. Eu não. Então a impressão que dá é que todo mundo conseguiu se reinventar e você não. Então você já está sofrendo pela situação, que é uma situação difícil. E aí você ainda sofre pelo sentimento de impotência, de incapacidade, porque todo mundo conseguiu se reinventar e você não. Uhum. Então, assim, uma dica para a nossa saúde mental é cuidado com as redes sociais e a forma como você utiliza. Né? Se a gente utilizar isso para a gente se comparar, isso pode ser adoecedor. Sim. Né? Então, verifique se isso está te trazendo benefício e de que forma que você está utilizando. E a comparação, ela nunca é boa. Por que a comparação, ela nunca é boa? Porque eu sou injusto comigo mesma. O Elton colocou aqui detox de rede social. Sim, por quê? Porque eu estou sendo injusta comigo. Porque aquela pessoa. Primeiro que eu não sei se aquela história é daquela forma mesmo que está sendo Sim. contada ou não. Começa por aí. Não, e assim, E segundo que é né? difícil, né, falar exatamente, colocar aquela história ali na rede social, porque ela não vai ficar falando das coisas da parte ruim da vida dela. Mas que ela vive, que ela também vive, mas não colocou, né? sim, é importante, sim, esse detox da rede social é fundamental ser feito. Independente de precisar da rede social e trabalhar com a rede social, é importante se fazer, sim. Sim. Agora, a gente, como você falou, a gente Sim. também precisa da rede social para se comunicar, principalmente nos dias de hoje. Não dá para a gente se colocar ausente dessa questão, né? As pessoas estão... Não. Mas como elas se Sim. colocam é que é a questão, não é isso? Sim. Como você colocou. E exatamente, não é não utilizar, é como eu estou utilizando. E quando eu começo a utilizar, ao invés de efeito de interação, informação, comunicação, eu começo a utilizar para me nivelar, eu estou me nivelando, eu estou utilizando para comparação, para saber se que nível que eu estou, isso já é adoecedor. Porque, como você colocou, aquela publicação ali, ela tem uma informação boa, uma foto boa, mas a pessoa passa por dificuldades na vida como eu e como você passamos. Só que essa parte não está ali. Então, para a pessoa que já está num nível de sensibilidade, ela já está com uma questão de autoestima já um pouco mais rebaixada, ela já está se sentindo inferior, a impressão que dá é que só existe aquele lado bom. E ela não consegue alcançar aquele nível, e ela se compara. E aí ela não entende por que uns conseguem e ela não consegue. Só que é uma injustiça consigo mesmo. Se eu agir dessa forma, eu serei cruel comigo. Por que eu sou cruel comigo? Porque eu tenho outra história de vida, eu tenho outra realidade, eu tenho outro contexto, eu tenho uma outra rotina. Então, quando eu me comparo com outro que não tem nada a ver comigo, eu estou sendo cruel comigo. Exatamente. E assim também, né? Cada um é cada um, né? Enfim, você tem entendimento também do que você, de quem você é, do que você. E isso também pode se construir num processo terapêutico. Essa compreensão que você é, esse encontro consigo mesmo, porque essa questão da comparação, ela também te leva por caminho de você se perder, de você esquecer de quem você é. E quando a gente estava falando dessa questão da desesperança, me veio aqui uma frase que eu gosto, né, lá fala sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, coloca na memória aquilo que você fez, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você fez e que foi bom? Que viagem você fez? Que momento você teve? Que encontro você teve? Que trabalho que você realizou, né? Para quem, infelizmente, acabou perdendo, né, um emprego aí no meio da pandemia. Que cuidado você teve uma vez, né? Que de repente deu tanto certo, foi tão gostoso, de repente você deixou de fazer. Então, enfim, dá assim um amplo caminho de se pensar, mas a importância de se pensar, de trazer a memória para que volte essa esperança, que é um dos pontos chaves que você falou aí citando o Viktor Frankl, né? O que fazer no momento agora,
um dos caminhos Sim. é buscar isso, é pegar o álbum de família, se reunir com os filhos e lembrar, né, junto com eles de momentos que foram vividos juntos, momentos de família. Cada um sabe a dor e os sabores bom de ser o que é, né? A Fátima colocou. É, exatamente. É, Sim. o Caetano Veloso diria, né? Diz, né? Uhum. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Acho que é mais ou menos parafraseando isso que ela É. colocar, que a Fátima A colocou. Marcinha tá, a Marcinha tá colocando, é verdade. A Marcinha disse que gostou do termo detox. Do termo É isso aí, detox. Marcinha, vamos fazer. E pegando o gancho aí, Grazi, do que você está falando, dessa questão de, né, buscar alguma coisa, né, que você tenha a sua singularidade, uma coisa importante que também entra nas dicas, né, já que a gente está trazendo aqui algumas dicas, é essa questão de você desenvolver um hobby. E esse hobby, aí você manda muito bem, melhor do que eu, nessa que entra até atividade física, Eu? que isso Não, você peraí, é alguém que está expert. fazendo aí atividade física e não quer contar, hein? Ê! Conta pra gente, Tô Eli. me, tô me aventurando. Mas você sabe que essa questão de desenvolver o hobby, ela é muito importante porque a gente tem, né, compartilhado experiência aí com algumas pessoas e nesse tempo de pandemia a gente tem algumas tarefas que nós realizávamos, nós infelizmente tivemos que obrigatoriamente, por força maior, deixar de realizar, pelo Sim. menos do modelo que executava antes. E aí você buscou novas alternativas. Tem pessoas que buscaram fazer um hobby até por questão de preencher o seu tempo, né, por conta da situação, e em buscar uma satisfação numa nova atividade, seja lá qual for, ela encontrou um significado Uhum. e ela conseguiu se reinventar. E até Então é mais, importante se você tornou até se... uma profissão, né, Sim, Eli? Tem gente que descobriu uma profissão na exatamente. pandemia. Exatamente. Pessoas que de repente, eu fazia bolo porque eu gostava de fazer bolo. E aí, na pandemia, ela perdeu a sua principal fonte de renda e ela começou a fazer um bolo. E aquilo cresceu, cresceu, e agora ela não quer mais voltar a fazer nem trabalhar do que trabalhava, porque ela encontrou, além de falar, isso é o que eu gosto mesmo, ela encontrou significado, ela encontrou ainda, conseguiu ser significado de uma forma profissional. Então, e a pandemia ela nos permitiu isso, porque a gente às vezes vive numa vida tão frenética que a gente não se dá tempo de procurar algo novo. Não, eu acordo, vou para o trabalho, chego em casa, eu durmo, eu acordo. Tenta fazer alguma coisa diferente. Não, não dá tempo. Uhum. Então, esse momento que nós estamos vivendo nos propiciou entre esse tempo obrigatório, Uhum. né? E aí, vamos procurar, vamos criar. E quantas pessoas que se aproveitaram, ou por necessidade, né? Porque não tinha o que fazer mesmo, não tinha jeito, tinha que procurar por sobrevivência. Mas outros porque falaram, não, deixa eu tentar, né, fazer alguma coisa nesse momento que agora eu tenho um tempo maior. E elas encontraram, além de um sentido, um significado, elas encontraram ali uma área que, olha, eu acho que é isso que eu gostaria de fazer a vida toda e eu não fiz. Sim. Então, olha como que às Precisou. vezes a gente não se dá o direito de conhecer algo novo, Uhum. né? Uhum. Exatamente. Precisou se isolar, precisou acontecer. Então, assim, falando do outro lado da pandemia, né? Do que, enfim, não, se é que pode se dizer assim, né? Outro lado da pandemia, todos os lados são difíceis de lidar, mas esse lado é um lado, a gente pode dizer que é um lado de esperança. Alguém que buscou Sim, fazer daquele momento, né? Do famoso limão, uma jarra de limonada, né? sim, E sim. É alguém que de repente estava naquela fase 3, né? sim. Olha, você sabe que é interessante, né? Pessoas que, eu falo de pessoas da minha família, inclusive, meu pai é um deles, que está fazendo curso de Uhum. informática e tá assim, Olha, sabe, super influente legal. nas redes sociais, né? Assim, interagindo. E a gente vê, assim, pessoas que, né, antes não tinham aversão, agora não. É uma forma de se encontrar, de encontrar com o outro, de poder falar com o outro, de poder, né, saber como o outro está, fazer chamada de vídeo, fazer né, como a gente está fazendo aqui Sim, agora e com uma sala aí com algumas pessoas participando, enfim, eu acho que sim. é bem bacana essa dica ali, é bem por aí mesmo. É, e outra coisa que você falou agora, Gra, que é outra dica, viu? Que você colocou aqui agora, essa questão de falar.
Uhum. A gente não pode abraçar, a gente não pode aglomerar, mas a gente pode falar com alguém. E isso não transmite vírus, isso não é proibido, mas às vezes nós estamos nos fechando, né? E o isolamento, ele é social, mas não emocional. E expressar os seus sentimentos é algo muito importante para a saúde mental, Uhum. né? E quando nós ficamos assim muito tempo no ócio, muito tempo nos nossos devaneios, né? A nossa mente começa a ir por caminhos aí que às vezes a gente não consegue voltar. Então entra muita coisa, entra o medo, e acontece tantas fantasias, e a gente vai se fechando nessas fantasias. A Márcia Então disse que ela guardar adora uma chamada de vídeo. então, é disso que a gente está falando, é isso aí, Marcinha. A A Fátima Fátima está falando que ela adora falar, então é o caminho. Porque você guardar isso para você, isso é muito prejudicial, né? A gente vai se envolvendo nas nossas fantasias e a gente acaba não conversando com ninguém. Então é uma dica que a gente dá para todos e a gente deixa aqui essa pergunta. Você tem conversado com alguém? Né? Você tem uma pessoa de confiança com quem você pode falar dos seus medos, das suas dificuldades, ou até mesmo compartilhar alguma coisa que você queira compartilhar, não só negativo, né? Não só de medos, mas algo bom. Mas você tem conversado com alguém? Sim. Né? Então a importância da fala, e a gente é suspeita para falar disso, né, Grazi? Porque nós temos essa paixão pela psicanálise e nós acreditamos na cura pela fala, né? Então nós acreditamos nisso, né? No poder da fala, né? Exatamente. E a própria. E é terapêutico, né? Assim, a gente está falando aqui de conversas terapêuticas, né? Eu acho que Sim, é um caminho, assim, bem importante. É importante a gente falar, né, da necessidade daquele que se cuida, né? E daquele que cuida e daquele sim, que se cuida. E, e não só ficar exatamente. ouvindo, né? Não só ser aquele rio que recebe águas e aí ele não essas águas elas ficam represadas, né? Ali não escoam e precisa escoar. Sim. A sua imagem está sumindo, amiga. Eu acho que a internet está lenta, aí não sei, ou a minha, alguma coisa está falhando aqui. Você está Mas sumindo. agora voltou. Isso. Paixão pela Mas eu comunicação. te ouvi. Uhum. Eu te ouvi, você estava falando da importância daquele que cuida Isso. de cuidados. Sim. Eu achei isso maravilhoso, Grazi, porque é importante a gente falar disso. Quando a gente fala de cuidar, a gente tem muitas pessoas que têm essa função, né? São pessoas que são líderes, né? Pessoas que cuidam de outras pessoas, pessoas que trabalham na área da saúde. Né? A gente tem pessoas que trabalham na área da saúde física, pessoas que trabalham na área da saúde mental, como que é a nossa área, pessoas que trabalham a gente falou até aqui, a Maria colocou a importância da religiosidade, líderes religiosos, imagina a demanda dos líderes religiosos, que demanda que eles estão abraçando, e a importância do cuidador de ser cuidado. Né? Então, isso é muito importante porque a gente tem percebido e também a gente tem compartilhado de experiência, tem chegado até nós pessoas que estão assim num desgaste muito grande, porque são pessoas que cuidam, né? E elas cuidam o tempo todo, mas elas não param para o seu cuidado. Então, você que é da área da saúde mental, ou a área da saúde mesmo, médico, enfermeiro, ou trabalha, enfim, em qualquer área da saúde biológica, saúde física, ou você que é um líder religioso, que você trabalha com pessoas, uma demanda muito grande chegando até você, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos buscar ajuda. Não é porque nós estamos numa posição que nós estamos cuidando de alguém que nós não precisamos de cuidado. Muito pelo contrário, né? E assim, que nem o Elton colocou, né? Muitas empresas precisam ainda mais se atentar para esse momento delicado, né? E de fato, esse momento que a gente está vivendo, as pessoas que estão adoecendo são pessoas que estão no home office e que de repente não estão conseguindo mais interagir, né, com os seus colegas de trabalho. Perdeu-se também o controle desses colaboradores.
e não se sabe em que estado emocional essas pessoas estão. Então, esse é um momento delicado mesmo, de fato, que a gente precisa falar também, né, das pessoas que trabalham em empresas e que não estão tendo a oportunidade de ser cuidadas. Elas precisam dar conta de uma demanda, dar conta de um número, dar conta de, né, de diversas situações que vão acontecendo, e aí elas não estão sendo vistas, só estão sendo vistas, continuam sendo vistas como um número, né? E precisam ser olhadas como pessoas que também estão sofrendo a situação e que estão vivenciando uma rotina nova também, que também não sabem lidar. Enfim, então a gente acaba, né, entrando num outro assunto que eu acho que dá até para outra live para a gente falar sobre isso, mas essa questão de não olhar para o outro, do egoísmo, do só pensar, né, no resultado e não olhar para aquele que vai levar o resultado, né? O Elton é do RH, ele escreveu que um número de afastamento está elevado, principalmente em razão de todo o isolamento social. E o afastamento, né, acrescentando isso que o Elton está falando, o número de afastamento, ele aumentou e principalmente por conta de situação de ansiedade e depressão. São os maiores agravos mentais, né, que estão surgindo aí com esse tempo que a gente está vivendo. E é como você falou muito bem, é assim, Elisete, amiga, Li, você colocou aí muito bem, né, essa questão do falar, né, de não deixar para buscar ajuda quando já não tem mais, né, quando não tem mais chances, né? Como assim? Não é que não tem mais chance, né, eu acho que sempre há chance, mas quando chegou num limite que você não está conseguindo mais nem se expressar. Quando já trouxe muitos prejuízos, né? Na verdade, sempre tem a chance, né? Exatamente, sempre há chance, mas Muitos as perdas prejuízos. aconteceram, foram muitas perdas, enfim. E isso vai acumulando dentro da pessoa de uma forma, né, que vai trazendo resultados negativos, assim, imensos, né, e às vezes a reparação, ela é muito grande, né, para você poder trabalhar isso, tem que ir bem longe para ir afunilando até ficar de uma forma que consiga seguir a vida, né. Eu acho que a gente pode, de repente, abrir para quem mais queira falar, ou fazer perguntas e também seguir para um final aqui, né, Eli? Sim, que já está dando 8, já foi embora a hora. Então, quem quiser comentar, sim. Quem quer pode, né? Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Quando o pessoal vai escrevendo, eu só gostaria então de complementar isso, Gra, que existem, né, muitos canais de apoio, a gente vai deixar alguns aqui, né? Sim. Mas busque essa ajuda. Na verdade, sempre é importante, né? Até o Nivaldo Cestari está colocando aqui, ó, a hiperconectividade tem adoecido as pessoas. É necessário manter a linha da virtualidade e a vida privada. Exatamente. Está tendo um atropelamento aí, né? Da virtual e da vida privada. Então, é importante a gente ter essa linha. E a Marcinha está complementando. As pessoas mais expansivas sofrem mais com o home office, com o isolamento, né? Então, olha quanta coisa a gente tem aqui, né? E importante, e busque ajuda, se beneficie. Você que tem acesso, se beneficie da terapia. A terapia é um lugar onde você pode desabafar sem julgamento. Você tem a confiança do dia, né? Então não tem restrições, você sabe que o que você fala ali é guardado em sigilo. Então é muito importante, se você tem esse acesso, também, entre as várias dicas que nós deixamos aqui, nós não poderíamos deixar de dar essa dica também, que o acompanhamento psicológico, ele alivia e ele fortalece, né? Então é importante que a gente percebe que à medida que vai avançando, os pacientes eles vão desenvolvendo a sua autonomia, a sua inteligência emocional, e eles começam a ficar mais fortalecidos para as suas demandas. Então, é uma dica que a gente não poderia deixar de dar. Né? Se você tem essa possibilidade, busque, se beneficie da terapia. Sim. Né, Grazi? E a gente quer deixar também uns canais de apoio, onde que as pessoas conseguem buscar, né?
Pode falar ali, é que falhou tava falando com você e falhou. Tá. Então, às vezes a pessoa fala, olha, mas eu não sei, eu não tenho condições. Sempre tem um lugar para você procurar uma ajuda, para você falar, para você Sim, desabafar. E a gente queria deixar alguns canais de apoio aqui. A gente tem o CVV, o número do CVV é 188, o CVV trabalha muito com essa questão emergencial, muita questão de suicídio, né? E as pessoas ligam para um momento que elas precisam falar. Então, sim, é um canal 24 horas à disposição, né? Então, é um canal que ele é gratuito e ele fica 24 horas à disposição. Tem também serviços públicos, faculdades privadas que também oferecem esse tipo de trabalho. A gente tem UBS, a gente tem CAPS, tem também os profissionais que trabalham particular, consultórios particulares. Então, assim, olha só como a gente não tem uma opção só, né, Gra? Então, assim, não veja aquilo tem, que se exatamente, encaixa na não, tua exato. possibilidade, aquilo que você tem condições e acesso. Mas existe uma alternativa, sempre tem um caminho que a gente pode buscar uma ajuda e se beneficiar, né? Isso. Eli, quero te agradecer imensamente por todas essas contribuições que você trouxe aí para a gente ter essa conversa, esse momento. Quero agradecer a cada um também. A Beth coloca aqui obrigada pelas ponderações, a Adri, a Mari, né? Várias pessoas aqui escrevendo. Não estou conseguindo olhar aqui que já passou a tela e voltando, tá lá em cima. A Márcia, a Marcinha, cada um que participou aqui junto com a gente. E esperamos aí um próximo momento para a gente conversar e dar uma Ai, continuidade da sequência. sim, E queremos que cada um se cuide, que vocês possam se cuidar, que sim. vocês não se esqueçam, né, que de trazer à memória o que dá esperança. Lembrem-se que é possível e a gente está aqui para ajudar vocês se precisarem. Estamos à disposição. Sim, estamos à disposição. Um grande beijo, Gra, obrigada por abrir aí Para essa você porta para também. mim. Sempre bom estar com você. E, gente, se cuidem. Cuidem.